fácil, mas você sabe realmente dizer a diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso? Os estados físicos da matéria. E o que é matéria? É tudo aquilo que possui um volume e uma massa. Volume é aquilo que ocupa espaço e massa é a quantidade de matéria que aquele objeto, que aquela substância tem. Essa espátula, por exemplo, ela está no estado sólido, porque ela tem um volume definido e também um formato. A gente não consegue mudar esse formato tão fácil. Essa água que está nesse potinho, por exemplo, ela tem um volume definido, mas o formato depende do recipiente em que ela está. Por exemplo, aqui nós temos 120 ml. Quando a gente transfere essa água para esse outro pote, o formato muda, mas o volume continua sendo 120 ml. Já o estado gasoso, ele não tem forma e nem volume definido. Como a gente consegue comprovar isso? Bom, com essa seringa eu vou pegar um pouquinho de ar e vou tampar aqui, ó. Esse ar que está contido aqui nessa seringa, ele consegue ser comprimido ou expandido. Isso porque o gás, ele não tem um volume definido. Os estados físicos da matéria podem sofrer transformações, isso de acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura ou da pressão. Por exemplo, o sólido pode ser transformado em líquido. Esse processo a gente chama de fusão. É só lembrar do fundi lá de morango. O líquido pode ser transformado em gasoso, num processo que a gente chama de vaporização, que pode acontecer de forma lenta, e aí a gente chama de evaporação, ou pode acontecer lá na chaleira, que a gente chama de ebulição. Agora, quando vai do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação, que é o processo que acontece na formação das nuvens lá no ciclo da água. Ou quando vai do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação, que é o que acontece com o gelo lá no nosso freezer. Ou também ele pode passar direto do estado sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação, que é o que acontece com o gelo seco. Ou do gasoso para o sólido, que a gente chama de ressublimação ou deposição. Agora sim você pode dizer com propriedade que entende sobre os estados físicos da matéria. Tchau, tchau!